Tem muito estudante que acredita que preparar slides para qualificação ou para defesa é apenas colocar os tópicos daquilo que está presente no texto. Mas o que todo mundo se esquece é que a banca não vai perguntar sobre o que está no texto. Você pode colocar assim os tópicos daquela estrutura que você escreveu, mas você precisa estar preparado para questões para além do que você vai apresentar, para além do que está no texto que você enviou para a banca para ler. Isso porque existem alguns critérios de avaliação que é o que a banca verifica tanto no seu texto, quanto do seu processo de pesquisa, quanto na sua defesa. Tem gente que acredita que textualizar a pesquisa é uma coisa só, mas são processos distintos. O processo de pesquisa, que tem critérios de avaliação, que diz respeito a coerências científicas e metodológicas, e existe o processo de escrita, que textualiza com clareza aquilo que você planejou, que você estruturou e que efetivamente você executou na sua pesquisa, aquilo que você desenvolveu. E existe a defesa, em que você expõe de forma integrada aquilo que você fala com o que a banca leu. E essa exposição, ela também precisa ser dotada de argumentatividade, tem que ter a linearidade de raciocínio, tem que possibilitar a progressão temática daquilo que você efetivamente desenvolveu no seu estudo. E tudo isso dentro de um tempo. Mas essa preparação de apresentar questão, problema, objetivo, método, tudo certinho, ela é, vamos dizer assim, trata-se de elementos básicos que precisam estar nos seus slides e na sua fala. Mas o que você precisa saber é que, para além dessa questão estrutural de fala e de apresentação, a banca vai te fazer perguntas que não estão no texto, que não estão no slide. E é por isso que você já deve salvar esse vídeo para as orientações que eu vou te dizer aqui agora. Cada critério de avaliação, é preciso a gente entender que o avaliador, ele vai fazer do ponto de vista da sua lente científica. Ou seja, vai ser a prática do enquadramento semântico que eu sempre falei em diversas minhas aulas, em que cada um vai avaliar de acordo com o seu olhar, a sua lente teórica, científica, a sua identidade enquanto pesquisador da área ou de pesquisador que não seja da área ou que seja da área afim. É necessário você levar isso em consideração. E aí, por isso que a primeira coisa que você deve fazer na introdução da sua defesa é a contextualização do seu objeto. Você contextualiza o ponto de partida do seu estudo. E nessa contextualização, ela não deve ser apresentada de forma vaga, mas sim alinhada com a lacuna que você identificou lá no início da sua pesquisa, no seu projeto. A partir dessa lacuna identificada, daquilo que motivou as inquietudes para você estruturar a sua questão problema, é de lá que você tem que começar. Além disso, você precisa traçar uma apresentação que seja fluida, justificando cada elemento adotado que está previsto no seu texto. Justificando, por exemplo, autores, estudos utilizados, justificando de forma científica por que você utilizou determinados autores, né, na hora de defender a parte analítica, a base teórica para você fazer a análise dos dados que você coletou, fazer a análise, né, efetivar a pesquisa em si. Além disso, você precisa também justificar elementos metodológicos adotados, porque é isso que a banca quer saber, a coerência metodológica.
A consistência teórica você apresenta na justificativa da analítica de por que você adotou ou escolheu determinado referencial, né? Por isso que o início precisa ser da lacuna identificada, que é o que mobiliza o que vai ter que ler, e isso foi lá no início, né? E o que você apresenta agora, o que você leu, o que você construiu de significado sobre isso. Então, consistência teórica é algo que eles alinham a sua fala com o que está escrito, ou alinham não, eles verificam esse alinhamento daquilo que está escrito com a sua fala. Por isso que é sobre domínio daquilo que você estudou, que você fez. Não é decorar elementos essenciais do texto e estruturar uma apresentação. Você precisa ter um domínio, porque a sua pesquisa, dentro desse processo discursivo que é o da escrita, ela é uma narrativa. Mas essa narrativa no campo científico, ela precisa ser fundamentada e não relatada. Ela precisa apresentar significado e não apenas descrever o que foi feito. E o que a maioria das pessoas faz é justamente descrever o que foi feito. A banca não avalia descrição, ela avalia visão interpretativa, construção de significado desses dois processos distintos que eu falei, que é o processo da pesquisa e o processo da escrita. O que você construiu? E mais ainda, de que forma a sua pesquisa contribui no campo do conhecimento da sua área. Porque essa é uma das perguntas, inclusive, que são realizadas. Principalmente se no seu texto você se limitou a apresentar a perspectiva futura, vamos dizer assim, da sua pesquisa, né, de até onde você trouxe ali o seu estudo. Mas a banca, ela vai além. Você pode apresentar uma perspectiva futura para novas pesquisas, para novos pontos de partida, a partir do seu estudo, mas você precisa apresentar a perspectiva do ponto de vista da contribuição. O que você trouxe de descoberta, de construção de significado, de que maneira contribui para o campo de conhecimento, para o ambiente em que foi desenvolvida a pesquisa, se for o caso, principalmente nos casos de pesquisas de implementação de alguma coisa, de ordem prática. É isso que vai ser assim, critério de avaliação. Por isso que é de grande importância você ter um foco em dominar aquilo que você estudou, que você fez, e sabendo defender devidamente as escolhas que você teve, tanto discursivas quanto metodológicas. E assim você estrutura uma apresentação bem consistente e atende àquilo que a banca te perguntar. Quer saber em como se preparar de forma estratégica para a qualificação ou para a defesa? Tem um link na bio de uma aula que eu falo só sobre isso. Vai lá!